ferramentas mais importantes na toma do caso. Ao tomar um caso, o homeopata inicia uma viagem de descobertas que percorrerá todas as camadas da experiência humana do paciente, em busca da informação necessária que conduzirá à seleção do medicamento curativo. Através dessa jornada, buscará cada vez níveis mais profundos do estado do paciente, a fim de compreender a essência da desarmonia e igualá-la a uma substância similar. Tal descida na consciência do paciente pode ser um processo bastante difícil. A teoria dos níveis é uma tentativa desse mapeamento das camadas da experiência humana, a fim de facilitar o viajar do homeopata. Essa ideia não é novidade. Hahnemann e Kent já falaram dos níveis espirituais e anatômicos do homem. Hahnemann distinguia 5 níveis: organismo, força orgânica, vital, força vital, dinamis e princípio vital, o mais elevado. Kent falou de vontade, análogo ao princípio vital, intelecto, que é a dinamis, fluidos, que corresponde à força vital, e finalmente órgãos externos, que corresponde a organismo. Então, a necessidade de estabelecer níveis foi também para eles o meio de melhor localizar a desarmonia na estrutura do ser humano e selecionar a substância homeopática apropriada. Recentemente, Shankara surgiu com novo sistema de níveis para mapear as camadas diferentes da consciência humana, no qual há 7 níveis, que são nome, fato, emoção, ilusão, sensação, energia e o 7º nível. Esse esquema está baseado em profundidades diferentes da experiência e percepção humana. Mas como assim, Clarissa? Por exemplo, diante de uma montanha, alguém poderá perceber apenas um nome. Por exemplo, Everest. Ou fatos relativos a ela. Maior montanha do mundo, escalada pela primeira vez em 1953. Poderá também experimentar como uma emoção, a qual sentir-se-á sobrepujado pela sua beleza e força vital, através da descida às camadas cada vez mais profundas. A sensação vital pode ser detectada em uma camada, embora ao final deve-se confirmá-la em todos os níveis. E ao insistir na queixa principal, o doente se moverá através dos níveis, possibilitando o acesso às informações. A homeopatia poderá ser praticada em qualquer desses níveis com prescrições bem-sucedidas. Por exemplo, no nível patológico do nome, dando sabal-cerulato para uma próstata hipertrófica. Já no nível do fato, dando briônia para um paciente com queixas de dor torácica piorada por movimento. No nível da emoção, prescrevendo ignácia a um doente por desapontamento amoroso. Prescrever mercúrios, porque o doente sente-se rodeado de inimigos. Ilusão, nível 4. Muitas dessas receitas podem ser muito boas. Contudo, sondando em níveis mais profundos, aumentarão os índices de sucesso do profissional. Porque
haverá uma maior percepção do que deve ser curado e qual o simílimo do caso. Sankara extraiu as rúbricas comuns e específicas às famílias das plantas e descobriu sensações nítidas e similares em cada uma delas. Shankara compreendeu que quando um doente atingia o nível da sensação, encontram-se aptos a ir além da mente racional e fornecer informações diretas e não compensadas. Viu que neste nível, o homeopata poderia melhor determinar a sensação vital, assim como o reino e o miasma do caso. Compreendeu também que todos os pacientes poderiam falar em sensações relacionadas à queixa principal e que este nível existe em todos os reinos. Portanto, Clarissa, como que era no passado? No passado, o homeopata procurava uma coleção de sintomas, estados mentais ou ilusões, ligando os vários elementos e podendo assim chegar à totalidade do caso. Atualmente, é possível perceber e usar esses níveis para entender o paciente e o medicamento, o que está muito além da dualidade mente e corpo. Neste nível, onde mente e corpo se cruzam, está a sensação vital, na qual, adequadamente explorada, revela a conexão entre o estado do paciente e o padrão de energia do medicamento. Essa técnica de entrevista com sondagem incansável da queixa principal torna-se o veículo que nos levará corretamente através dos diferentes níveis. Qual o objetivo final? O objetivo final é alcançar uma compreensão da sensação vital em todos os níveis e, particularmente, na sensação que revelará a plena totalidade do caso. É melhor trabalhar em nível único, mas acessar constantemente todos os níveis do caso. Isso poderá confirmar a prescrição encontrada através desse método, certificando-se que os sintomas estranhos, raros e peculiares também se ajustam no âmbito do medicamento escolhido. Na maioria das vezes, essa confirmação é feita através da conferência da experimentação original. O que podemos concluir, Clarissa? Concluímos que o principal benefício do sistema de níveis é permitir o acesso a múltiplos níveis, no quais o homeopata pode encontrar a sensação vital e confirmá-la do início ao final do caso. Delimitar os níveis é um exercício de mapeamento do espectro da consciência no ser que se pretende curar. Doença é a manifestação da desarmonia em diferentes níveis da consciência. Uma vez exposto ao efeito espelho de um semílimo, tornamos conscientes de nossa fixação e a liberamos. Exemplo: quando formos infectados por bactérias ou vírus, não é intenção deles causar danos, mas apenas sobreviver. O corpo tenta resistir à bactéria, isolando-a como recurso de manter sua identidade intocada, produzindo sintomas locais, e a patologia é o resultado. À medida que a patologia avança, o agente invasor ganha terreno na consciência do hospedeiro. E na forma mais profunda de alteração mental, as doenças mentais seria o momento a entidade estranha
seria o momento em que a entidade estranha tomou conta de forma completa da consciência do ser humano. Neste ponto, já não reconhecemos o comportamento humano e o chamamos de insano. Um paciente Iossiamos, de forma súbita, expor-se-á em público. Um paciente Verato Album pregará o apocalipse em altas vozes. O medicamento correto revela o estado doentio do ser à sua consciência profunda e lhe dará o alívio. Uma pessoa sadia é livre para atingir os propósitos de sua própria existência. Por exemplo, se um doente necessita de laque leonino e é curado, a pessoa não se tornará um leão melhor, e sim um ser humano saudável. O reconhecimento da situação de doença pelo homeopata, meditação e outros meios ajuda a liberar a consciência da entidade estranha e alcançar a plenitude do potencial humano. O 7º nível é onde começa o nível da energia, o qual marca o nível sensação, o qual cria o nível ilusão, que por sua vez gera o nível emoção, o qual traz fatos e nomes, ou seja, os níveis de consciência provêm um do outro. Todos eles estão interligados. Dentro de cada nível há um espectro de consciência que varia do superior ao inferior. Por exemplo, no nível emoção estão também presentes expressões do nome, fato, ilusões, sensação, energia e 7º nível. A doença permeia todos os níveis e a cura dar-se-á em todos os níveis afetados pela doença. O nível 1 é o patológico. O nível 2 é o sintomático. O 3 é o emocional. O 4 é o ilusório. 5 sensitivo. 6 baseado em energia. O paciente experimenta seus problemas físicos e mentais em diferentes níveis e é possível considerar a relação entre a idade e os 7 níveis. A concepção se dá no 7º nível e a encarnação ocorre no nível da energia, onde também a infância se desenvolve. A meninice é vivida no nível da ilusão. A vida adulta, jovem, no nível da emoção. E à medida que envelhecemos, caminhamos para fatos e, finalmente, o nome. Crianças querem ouvir histórias e assistir filmes cheios de imaginação. Assim como adultos preferem melodramas, os mais velhos preferem noticiários, condições do tempo e cotação da bolsa. Etapas mais velhas estão felizes apenas lembrando nomes de pessoas. Adultos tendem a lidar com níveis reais e intelectuais, os fatos, e finalmente restringindo-se a nomes. O mesmo espectro de consciência também se aplica a outras áreas da expressão humana. Há níveis em divertimentos, arte, comunicação, música ou qualquer outra experiência humana. A arte pode simplesmente pintar um fato. Retrato de um rei em seu trono. Também pode expressar uma emoção, a Mona Lisa. De forma similar, a música pode estar ao nível de fatos, músicas comerciais, ou pode estar também no nível da emoção, com os blues, ou no nível da ilusão, com Pink Floyd, ou da energia, com os tambores africanos e os sinos tibetanos. Os 7 níveis
Eu vou falar dos 7 níveis. O primeiro é o nome. O paciente se experimenta e se identifica com o diagnóstico patológico da situação. Por exemplo, ele fala do seu problema como uma hipertrofia prostática, ou uma enxaqueca, ou uma artrite, depressão e etc. Nível 2, que é o fato. O doente descreve os elementos da realidade da situação. Uma patologia. Uma dor no joelho. Qualifica a situação descrevendo sensações, localização, modalidades, como minha artrite parece uma dor queimante e piora com o movimento. A emoção e sensação são exclusivamente locais. Neste nível, os sintomas concomitantes também serão locais. Terceiro nível, que é o da emoção. Neste nível, descreve sensações associadas ao fato. Descreverá emoções como raiva, tristeza, alegria, mágoa e etc. Neste nível, as emoções são sentidas, porém poderão não serem específicas à queixa. Explora sentimentos sobre sua situação. Exemplo: estou lutando com meu casamento e sinto-me abandonado. O homeopata observará sensações que afetam a queixa principal. Ou seja, quando briga com o marido, fica brava e com enxaqueca. Nível 4 da ilusão. Caracteriza por imagens poderosas. As emoções são sentidas intensamente e associadas com uma situação ou cena específica. O doente projeta quadros e imagens. Neste nível, o homeopata poderá usar sonhos, imagens subconscientes, interesse, hobbies. Por exemplo, minha sogra me aborrece e tortura. É como um tigre me atacando. Nível 5 da sensação. Além da expressão e ilusão de nossa imaginação, está outra região que é totalmente não humana e pertence ao campo comum da consciência, a qual compartilhamos com as plantas, os animais e os minerais. Os temas de sobrevivência, animal, estrutura, mineral, sensibilidade, plantas, revelam-se neste nível. No nível da sensação, o doente revela a crueza da situação. Neste nível mais profundo, o homeopata terá a oportunidade de trazer à tona a linguagem não humana que expressa a sensação vital e que se manifestará em todo o caso. Será traduzida por expressões como quente, frio, agudo, silencioso, perseguido e assim por diante. As sensações são expressas de formas abstratas. Desaparece a dualidade mente e corpo. No caso em que a sensação vital é ser cortado e esfaqueado, o paciente poderá sonhar sendo cortado e picado por soldados, que é a sensação de Briônia. Neste nível, o homeopata poderá confirmar o reino e o miasma do caso. Nível 6, que é o da energia. É uma camada profunda na qual existe apenas silêncio. Neste nível, ocorrem as curas mais profundas possíveis. É quando o paciente expressa a linguagem fonte, que é extraída do inconsciente coletivo, nos quais descreve os atributos da substância homeopática que necessita. Neste nível, a pessoa
não experimenta a sensação, vive-a. Contudo, a sensação vital é mais fácil de ser detectada no nível da sensação e se origina do nível da energia. Quando o homeopata toca o nível da energia, as emoções tornam-se nítidas e claras. Este nível é desconhecido para a maioria dos homeopatas. Este nível é inespecífico para os reinos, porque medicamentos de reinos diferentes poderão ter padrões energéticos semelhantes. Por exemplo, se o doente necessita de um medicamento das famílias das coníferas, falará de viscoso gosmento como mel. Nível 7. O sétimo nível do silêncio, consciência. É o vazio completo e a tela na qual coisas diferentes podem acontecer. Alguns a chamam de Deus ou consciência, sem som, cor, luz ou movimento, o vácuo completo. É o nível do momento da morte ou da concepção, o estágio do coma, do nada. É um estado indiferenciado. É a conexão que completa o ciclo de todos os níveis. Obrigada por ter me acompanhado até aqui. Se inscrevam no canal, curta, comente e compartilhe o vídeo. E até a semana que vem.